Eu convido a Santa Igreja para abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17, onde temos tido a oportunidade de Deus de meditarmos. Todos encontraram? Amém. Orai sem cessar. Vamos ler juntos? Orai sem cessar. Podemos repetir mais uma vez? Orai sem cessar. Glória a Deus. Estamos meditando sobre o processo da oração, o que representa na Bíblia um pouco, porque um dos assuntos que não teríamos como esgotar, e acredito que nenhum assunto da Bíblia, mesmo que seja uma só menção que a Bíblia faça, nós podemos esgotar. O homem não consegue, mesmo que seja uma só menção que as Escrituras façam, porque a necessidade, somente a necessidade deste assunto aparecer nas Escrituras, ela já representa a grandeza que tem para Deus. Quem diz amém? A importância que tem para Deus. E se um assunto é importante para Deus, entender, aprender, compreender o que Deus pensa a respeito daquilo é inesgotável. E nós estamos meditando sobre o processo da oração, que já tem uma extensão maior na palavra e que a vida toda ainda é pouco para aprendermos o caminho da oração. E nós estamos refletindo sobre o ato de orar como uma comunicação com Deus. E comunicação, nós repetimos isso em algumas vezes, é emitir uma mensagem, ser entendido por quem nos ouve ou a quem dirigimos aquela mensagem, e não somente ser ouvido e entendido, mas também respondido de acordo com aquilo que nós falamos, que nós nos comunicamos. Até porque comunicação pode ocorrer por pensamentos, quando se diz respeito à oração, por sentimentos ou por palavras. Quem diz amém, meus irmãos? Mas nesta noite nós, se o Senhor nos permitir transmitir aquilo que Ele colocou no nosso coração, nesta noite nós entraremos em um detalhe a mais. Nós já meditamos sobre essa mensagem que emitimos a Deus, a necessidade de conhecer a Deus, e podemos conhecê-lo através dos seus nomes, dos seus atributos na Bíblia, e buscando humilhar-nos e buscando entendimento na palavra para que nos possamos comunicar com Ele. Mas a comunicação na oração, ela nasce no nosso coração. E ela busca alcançar a Deus. Mas a comunicação, para ocorrer, Deus entende, Deus ouve, Deus entende e responde. Eu vou dizer de novo: Deus ouve, entende e responde. Alguém perguntou a um pastor: qual a melhor parte da oração? E aquele pastor respondeu: a melhor parte da oração é a resposta de Deus. Não há nada na nossa oração que supere a grandeza, a importância, a relevância da resposta de Deus. Se você concorda, diga amém. Para quem se comunica com Deus, não há nada mais importante do que obter a resposta divina. Quem ora até aprende a amar a Deus por causa da resposta da oração.
oração. Quanto mais oração, mais se obtém a resposta. Quanto mais resposta, mais amor. Quanto mais amor, mais oração. Aleluia. Salmo 116, abra sua Bíblia, por favor. A palavra do Senhor nos traz o testemunho pessoal do salmista Davi a respeito da oração e do amor a Deus por causa da resposta. Ele diz assim, Salmo 116, verso 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Aleluia. O testemunho do salmista a respeito da prática da oração é que ele alcançou uma relação de amor a Deus. E a razão é: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Será que nós podemos dizer juntos, ler juntos, todos juntos? Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele está falando aqui do seu desejo, do seu gosto, da sua amizade, da sua relação com Deus. Ele diz: amo, desejo, gosto, sou amigo, sou amante, sou um aliado, tenho lealdade, estabeleci um pacto, uma aliança com o Senhor, porque Ele ouviu a minha oração e a minha súplica. Aleluia. O salmista está dizendo que a razão do seu amor ter crescido ao ponto de haver uma lealdade, uma amizade, uma aliança com Deus, é que ele percebeu que Deus ouve a sua oração e a sua súplica. Aleluia. Então ele diz: Ele ouviu a minha voz. E este verbo ouvir aqui, ele tem duas dimensões. Ele ouviu e entendeu, e ele ouviu e atendeu. O salmista se sentiu correspondido por Deus. Analise um casamento, quando não há correspondência, as pessoas não sentem o amor fluir. A nossa relação com Deus é semelhante, mas é mais profunda do que um casamento. Porque num casamento nós podemos ter, ou melhor, alguém pode ter uma relação corporal, mas não de alma. Uma relação corporal e de alma, mas não de espírito. Mas Paulo disse: quem se une com o Senhor, um espírito é com Ele. Eu vou dizer de novo: quem se une com o Senhor, um espírito é com Ele. Aleluia. E como é que o salmista chega a essa unidade de amor com Deus? Ele diz: eu cheguei, a razão de eu chegar a ter um amor profundo, essa ligação espiritual de amizade, de correspondência, de aliança, de pacto com Deus, Ele ouviu, Ele entendeu, e não só entendeu, Ele atendeu a voz da minha súplica, o som, o barulho que eu emiti para Ele, Ele ouviu e atendeu. Agora, a resposta de Deus à nossa oração gera um ciclo crescente de oração na nossa vida. Perceba, gera um ciclo em que oração, resposta, oração, oração,
gera resposta, e a resposta gera mais oração. Oração gera resposta, e resposta gera mais oração. Oração gera resposta e mais oração. Veja o verso 2. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Não há ênfase no que o salmista vai fazer. Veja que ele coloca em segundo lugar, ele diz assim: eu vou invocar enquanto viver. A ordem direta desta frase seria diferente. Seria assim: eu o invocarei enquanto viver, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Mas ele diz: não, eu vou dar ênfase no que ele fez. O que me deu força para continuar orando foi o que ele fez. O que me deu força para continuar, e eu vou colocar o propósito de invocá-lo enquanto viver, é a resposta dele. Aí ele diz assim: porque inclinou, a razão é essa, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Eu amo porque ele esticou o seu ouvido para a minha oração, ele estendeu o seu ouvido na minha direção, ele virou o seu ouvido, ele aumentou a sua audição. Aí ele conclui: é por isso que eu vou invocá-lo enquanto viver. Orai sem cessar. Na comunicação com Deus, a expectativa pela resposta de Deus, eu vou dizer de novo, a expectativa pela resposta de Deus nos mantém vivos. Eu vou dizer de novo, a expectativa pela resposta de Deus nos mantém vivos. Conserva a nossa fé. Conserva a fé ativa. Nos anima, nos fortifica o coração. Salmo 27, verso 13. O salmista Davi diz o seguinte: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu vou ler de novo. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. O crente que ora, ele tem duas certezas só. A primeira é que sem Deus ele morre. E a segunda é que ele vai ver a bondade de Deus. Eu vou dizer de novo, porque eu acho que tem gente que não está no templo ainda com a alma. O crente que ora tem duas certezas, precisa ter duas certezas: sem Deus eu morro, mas eu verei a bondade do Senhor. O salmista, ele diz que tinha uma convicção do seu perecimento. Ele diz: se eu não tiver fé, vou morrer. Se eu não tiver fé, não vou ver. Mas ele diz: pereceria sem dúvida. Ele está convicto, ele crê nisto. Se não cresce em que você morreria? Que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Há uma tradução que diz: se Deus não fosse fiel e digno de confiança, leal e exato, eu morreria e não veria a sua bondade. Mas ele está dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor. Você crê nisso esta noite? Olhe para os seus problemas, para a sua casa, para a sua família e diga: eu morreria se não cresce que verei a bondade do Senhor. Aleluia. Quando orar, creia e espere ver a bondade do Senhor na terra como resposta à sua oração. O verso 14 ele diz: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vou ler de novo: espera no Senhor.
olha esperando para o Senhor. Anima-te, sê forte, fortalece, coloca teu apoio em Deus, persiste, determina-te, e é Ele que vai fortalecer, endurecer teu coração, vai te fazer forte. Espera, pois, no Senhor haverá resposta de Deus. Aleluia. Por isso que a coisa mais importante, o objeto mais importante da nossa oração não é a vitória. A vitória é consequência. O objeto mais importante da nossa oração deve ser a resposta de Deus. A coisa mais importante a alcançar na oração é a resposta de Deus. Aleluia. Quando orar, creia e espere ver a bondade de Deus. Salmo 31, verso 19 e 20. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. O que é que o salmista chegou à conclusão na sua vida de oração? O livro de Salmos, já falamos que é o livro das orações. Oh, quão grande, oh, quão abundante, grave isso, viu? Lá na frente a gente vai ver. Oh, quão abundante, diga comigo, abundante. Quão crescente, como aumenta em dezenas de milhares a tua bondade, aleluia, a tua prosperidade, que guardastes, que armazenastes, que ocultastes, que escondestes para os que te temem. Escute, quem teme a Deus, Deus tem bondade guardada, reservada, oculta, que ninguém viu, que ninguém enxergou. Se prepare, a qualquer momento a resposta de Deus manifesta a bondade, a misericórdia, a prosperidade naquilo que você está orando. O salmista disse: é grande, oh aleluia, aquilo que tu guardastes para os que te temem, a bondade, a qual operastes, fizestes para aqueles que em ti confiam. Diante de quem? Dos filhos dos homens. O salmista está dizendo: é tão grande a tua bondade, que tu ocultastes dos homens e que vais manifestá-la na tua resposta. Aqueles que em ti confiam, que todos os filhos dos homens vão enxergar, vão ver a resposta de Deus à tua vida e à tua oração. Quando oramos com fé e confiança, Deus se move por causa da nossa confiança nele. Eu vou dizer de novo: quando oramos com fé e confiança, Deus se move por causa da nossa confiança nele. Primeiro é o livro das Crônicas 5. Houve uma guerra entre o povo de Deus e os agarenos, os filhos de Agar. E diz o versículo 19: fizeram guerra aos agarenos como a Getur e a Náfis e a Nodab. Versículo 20, me chamou a atenção este texto. E foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão. Porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Aleluia. Leia de novo. E foram. Veio resposta? Sim ou não? Então diga com fé. E foram ajudados, foram socorridos, foram auxiliados. E todos os que estavam junto aos agarenos com eles foram entregues em sua mão. Qual é a razão? Por quê? Por quê? Por quê? Onde e quando? Na peleja clamaram
na luta, clamaram. Sabe o que quer dizer a palavra clamar? Quando eu li esta tarde, eu entendi por que o Espírito Santo não é criação nossa. O Espírito Santo nos leva às vezes a urrar, a chorar, a gritar por Deus na oração. Aqui está a resposta: porquanto na peleja gritaram, choraram alto a Deus, que lhes deu ouvido, foi movido por sua súplica, respondeu a oração, porquanto confiaram nele. Confiaram nele. Na luta clamaram a Deus, que lhes deu o quê? Ouvidos. Quando Deus dá ouvido, Deus responde. Veio ajuda, porquanto confiaram nele. Deus está interessado em que você e eu confiemos mais nele. Eu vou dizer de novo: o interesse de Deus não é que eu e você desconfie dele, mas que nós confiemos nele. Ele ama, ele deseja, ele anela que o nosso coração esteja confiado nele. É por isso que você e eu devemos orar até a resposta, porque a resposta virá para que nós confiemos mais no Senhor. Confiar no Senhor. A resposta. E quanto mais a confiança em Deus aumenta, a oração vai se tornando um hábito mais constante na nossa vida. Quando Deus responde às nossas orações, Ele está dizendo para nós: confie mais em mim. E a palavra que trago esta noite é: haverá resposta para as tuas orações. Eu vou dizer de novo: haverá resposta para as tuas orações. O que me admira é que a resposta de Deus sempre será de uma forma e de um alcance superior ao que foi pedido. Eu vou repetir: a resposta de Deus sempre será de uma forma e de um alcance superior ao que foi pedido. Quer ver uma coisa? A gente estabelece na nossa mente uma forma, Deus diz é outra forma. Não é a sua, é a minha. Segundo lugar, a gente estabelece um alcance. A gente ora por alguém ou por algo. E o processo de Deus é muito mais profundo e muito mais alto, porque os caminhos deles são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos deles muito superiores aos nossos pensamentos. E Deus já disse: não são os vossos pensamentos, o meu sempre vai ser diferente. Ele pode ser revelado, mas ele não vai ser igual. Ele pode ser manifestado, mas ele não vai ser igual. Ele pode ser dito a você, compartilhado a você, mas estabeleça este princípio: o meu pensamento nunca será igual ao seu. Aleluia. Então a resposta de Deus será de uma forma, grave isso, e de um alcance superior ao que foi pedido. Porque no mínimo a resposta de Deus, se não mudar outros, mudará você. Se não mudar outros, vai mudar a mim. Aleluia. Então é um alcance nunca imaginado. Daniel, nós lemos este texto quando Daniel aplicou o seu coração a humilhar-se e a palavra e a orar diante de Deus. Daniel capítulo 10, versículo 14, é só um texto, mas você pode encontrar muitos outros na Bíblia. Quando a resposta veio, o anjo Gabriel disse assim para Daniel, versículo 14: agora vim. Ele diz o que? Agora vim. Ele disse o que? Agora vim. É o kairós de Deus. Escute, Deus está além do tempo. Deus não está no tempo. O tempo existe e nós existimos no tempo, mas Deus está acima do
tempo. Ele estabeleceu o tempo. A Bíblia diz em Gênesis 1 que ele estabeleceu os tempos e as estações. Ele fez e colocou e arrumou. Então Deus olha o tempo por completo. E agora no tempo cronos, Deus entra em ação para dar resposta. Agora, quando Deus entra em ação, se chama Kairos, se chama agora. É o tempo da terra que se alinhou com os céus. É o momento da existência nossa que se alinhou com os céus. Sabe quantos anos Daniel esperou esta profecia? Mais possivelmente de 70 anos ou até 70 anos. Ele esperou que os céus se alinhassem com a terra, que a terra se alinhasse com os céus. Eu não sei se o Espírito Santo está aplicando isso ao que você vem orando por anos. O tempo está passando, mas não será sem razão e não será sem consequência, diz o Senhor pela sua palavra esta noite. Chegará o dia em que a terra se alinhará com os céus e o Senhor dirá: agora. Oh, aleluia. Agora vim. Primeiro, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. Nos derradeiros dias, Deus fala de últimos dias, ou de dias que estão na frente, de um futuro. E ele diz assim: você orou pela visão de se cumprir agora. Você orou pelos 70 anos de Jeremias agora. Mas Deus está dizendo ele assim: a visão que eu te dou é para muitos dias. Oh, aleluia. Diga comigo: a resposta de Deus sempre será de uma forma e de um alcance superior ao que foi pedido. E qual é a razão disto? Efésios capítulo de número 3, há um princípio espiritual que foi revelado a Paulo, e que Paulo, ao contemplar este Deus que responde, que faz e que executa, ele diz o seguinte: 3:20 da carta aos Efésios, abra rápido a Bíblia. Ora, aquele que é poderoso, ele é o quê? Poderoso, ele é o quê? Poderoso, para fazer tudo, muito mais, e se muito mais é pouco, ele diz assim: abundantemente. Isso é uma palavra no grego hiperekerperison, que quer dizer além de toda medida, de forma excessiva e de forma que supere abundantemente. Ele diz além, ele vai fazer muito mais abundantemente. Além de quê? Além daquilo que pedimos, além daquilo que desejamos, além daquilo que requeremos, além daquilo que demandamos a Deus. Ele diz: ele é poderoso, ele é o El Shaddai, para fazer, e fazer aqui é poieo no grego, que substitui bara de Gênesis 1. O que é que Paulo está dizendo? Aquele que é poderoso para trazer pelo poder da sua palavra aquilo que não se vê, aquilo que não existe, a existência, e fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, pelo poder. Oh, aleluia, que em nós opera. E poder aqui é dunamis no grego. É dunamis. Há um poder dentro de nós, e ele é o Espírito Santo. E Paulo está dizendo, ele faz pelo poder que em nós opera. Quando ele decide responder e fazer o que a gente pediu em oração, quando se alinha o céu com a terra, diz ele, pelo poder que em nós opera. E operar aqui é energia, ou seja, energia. É ativado. Escute, quando Deus decide responder, dentro de nós o Espírito Santo ativa
ativa o poder e é feito pelo poder daquele que todas as coisas faz. Aleluia. Quando oramos, necessitamos ter esta convicção que vem da palavra de Deus. Deus nos ouve e nos responde. Escute, quais são as formas que a resposta de Deus pode acontecer? Não dá para dizer. Dá para conhecer algumas delas que a Bíblia nos revela que são as principais e alguns princípios pela palavra de Deus. Mas é algo que nós não vamos esgotar, porque é a multiforme graça de Deus. Mas o que me veio ao coração para compartilhar na forma de Deus responder está em Gênesis capítulo 16. Versículo 7, a história de Agar. A resposta de Deus pode ser através de uma mensagem que nos direciona, ou seja, através de uma direção para onde ir ou o que fazer em determinada situação. Então, se eu gostaria de uma resposta de Deus, eu devo orar por uma direção de Deus. Capítulo 16, versículos 7 a 8, diz assim: e o anjo do Senhor achou. Percebe? Veja o verbo achar. É como que veio ao encontro e se encontrou. A resposta de Deus sempre vem no kairós de Deus. Eu não sei quanto tempo levou para isto. Se foi como Gideão, que o anjo ficou observando ele debaixo da árvore até que chegasse o kairós de Deus, se alinhasse céu e terra, agora pode falar. Isso é o domínio de Deus, ninguém força Deus a falar. Já percebeu? É uma das coisas mais terríveis que a gente tem que aprender no caminho da oração, humanamente mais difícil. É que Deus vai falar, Deus vai responder, mas é no tempo dele. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto. Preste atenção. Junto à fonte no caminho do sul. Ela estava junto de onde? Da fonte. Grave isso. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens? E para onde vais? A resposta de Deus trata com as nossas origens e com a nossa trajetória e com o nosso futuro. E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Dá direção e exige um comportamento. Resposta de Deus sempre vai dar direção e exigir comportamento. Você percebe que quando você ora, às vezes ainda não chegou o que você tem a expectativa de alcançar de Deus, mas Deus vai dando direção e exigindo comportamento. Direção e exigindo comportamento. Direção e exigindo comportamento. Quando Deus responde, Ele promete um futuro e garante o presente. Deixe-me dizer de outra forma: a resposta de Deus revelará o teu futuro e garantirá o teu presente. Versículo 10, o que é que diz? Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei futuro, sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor. Deus tratou do futuro, aí agora ele vai tratar do presente. Eis que concebeste, darás à luz um filho, chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Tudo porque o Senhor ouviu. Aleluia. Agar estava tendo a sua primeira experiência com Deus. Grave isso.
Agar estava tendo a sua o quê? Na aflição. Às vezes vivemos da bênção dos outros, a bênção dos pais, a bênção da comissão, da oração, da comissão do círculo de oração, o jejum dos outros. Mas chega o dia, o tempo, em que Deus nos dá as nossas próprias experiências. Talvez você está vivendo esse momento. Ele é mais intenso, ele é solitário. Agar tinha chegado ao limite da sua aflição, quando a aflição nos leva a um nível mais profundo de oração. Estamos trilhando o caminho da resposta de Deus. Eu vou dizer de novo, quando a aflição nos leva a um caminho mais profundo e solitário de oração, estamos mais próximos da resposta de Deus. Não se assuste com a sua solidão na oração, porque é nesse momento que você está dando os passos mais longos na presença de Deus. A resposta de Deus trata do teu passado, garante o presente e determina o futuro. Outra forma que Deus, Ele responde a nossa oração. Veja aí o capítulo 21, a segunda e possivelmente última experiência de Agar com Deus. Interessante, às vezes a gente quer que Deus fale tanto audivelmente com a gente, e eu vejo personagens que Deus falou coisas grandes, mas às vezes uma ou duas vezes só e pronto, e foi suficiente para garantir o futuro e garantir a jornada. Eu estou sendo entendido, estou me fazendo entender. Versículo 14. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e fez o quê? E fez o quê? Despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se, perceba, afastando-se, diga comigo, solidão, a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não vejo a morrer, expectativas negativas, Deus contraria, e assentou-se em frente, levantou a sua voz, e fez o quê? Chorou. Se lembra, na luta clamaram ao Senhor e Ele os ouviu e os ajudou. Aí veja, e ouviu Deus a voz de quem? Do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar. Olha a resposta. Desde os céus. E disse-lhe, que tens, Agar? Trata dos nossos sentimentos. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega pela mão, porque dele farei uma grande o quê? Nação. E a resposta de Deus abre os olhos para ver o natural. Não é o sobrenatural, é o natural. Versículo 19, e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Às vezes Deus não cria algo novo. Porém, durante o processo de comunicação com Ele, quando Ele nos ouve em sua resposta, Ele nos mostra os recursos que temos a nosso alcance para o livramento. Aleluia. Agora, se a hora permitir, a resposta de Deus pode ser, diga comigo, sim, não, ou espere. Mas qualquer que seja uma das três, ela vai dar direção. Ah, você não ouviu. Sim, não espere, não interessa. O que importa é que a resposta de Deus vai dar direção.
vai garantir o presente, vai estabelecer o futuro, vai tratar das emoções, vai abrir a visão para que veja recursos, porque a resposta de Deus trata conosco e é superior, mesmo sendo não, mesmo sendo espere, é superior ao que a gente pediu. Jesus foi o maior exemplo de uma resposta de Deus, e de uma resposta dizendo não, por meio do convencimento. Jesus não ouviu o Pai dizer não para ele. Jesus foi convencido do não do Pai. Escute, presta atenção, porque talvez a resposta já veio e você não percebeu. Jesus foi convencido na oração que o Pai estava dizendo não. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 26 e o versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, olha o passo da solidão na oração. Não tema, Deus já falou conosco esta noite, não tema ficar sozinho. Haverá um momento que Deus vai tirar todos de perto de você, até sua esposa, até seu esposo. Ele vai provocar alguma coisa. Não tema ficar só com Deus. Virá o desespero, veio com todos isso. Virá o pânico, veio com todos isso. Mas continue lá na presença de Deus. Meu Pai, se é possível, passa de mim. Pare um pouquinho, escute. O processo do não de Deus como resposta transfere o nosso coração, nosso sentimento, nosso pensamento e a nossa vontade. O processo, quando começa o não de Deus, ele transfere o nosso coração do que nós desejamos para o que Deus quer fazer. Deus vai ter que fazer uma inversão, uma operação, uma cirurgia. Tirar aquilo que o teu coração está preso, amarrado, desejoso, para dizer: não é isso não, é isso aqui. Isso ocorre enquanto oramos. Por isso a oração é indispensável para que nos relacionemos com um não de Deus. Sem oração não vai dar, a gente vai ficar travado. Só a oração é que vai fazer que a gente, porque a oração nasce aqui no meu coração, e a resposta nasce no coração de Deus. E só vem resposta se eu falar com Ele. Senão não tem resposta para o que eu falar com Ele. Por isso que o Pai não já disse a Jesus: você vai ter que enfrentar. Não, Ele tinha que falar como homem e dizer ao Pai: Pai, se possível, possibilidade, há possibilidade, Pai. Existe possibilidade. Vamos à parte B do versículo. A maturidade, o entendimento, a sujeição de Jesus faz com que ele manifeste ao Pai o desejo de uma possibilidade. Mas ele sabe que o Pai tem uma resposta. Aí ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O não de Deus nos faz discernir entre a possibilidade e a vontade de Deus, entre a possibilidade e o propósito de Deus. Veja, Jesus diz assim: se for possível, mas como eu sei que tem que ser feita a tua vontade, faça-se a tua vontade. Possibilidade é uma coisa, vontade de Deus é outra.
E quem for, quando nós formos orar, nós não sabemos se Deus dirá sim, se Deus dirá espere, ou se Deus dirá não. Então é importante que, se eu for me deparar com a resposta de Deus, eu esteja orando: Senhor, eu desejo esta possibilidade, mas qual é a tua vontade? Isso vai melhorar as coisas. E indo segunda vez, diz o versículo seguinte, versículo 40. E indo quantas vezes? Indo quantas vezes? Jesus teve que orar mais de uma para se convencer do não. Ou para ser convencido completamente. O texto dá a entender que Jesus havia passado 1 hora de oração. A primeira oração foi diferente da segunda. Eu disse que a primeira oração é diferente da... É aí que está o orar sem cessar, o segredo de perseverar na oração. Orar diga comigo, orar uma vez é pouco. Principalmente quando Deus tem outro pensamento do que nós temos. A primeira oração foi diferente da segunda. Isto indica um processo de clarificação, de iluminação do entendimento que ocorre na oração. Enquanto o nosso coração não se acalma, enquanto não entendemos a diferença entre o possível que desejamos e o propósito de Deus, devemos voltar a orar. Orar, orar, até que a alma se acalme em Deus. É possível que um não esteja a caminho e Deus necessita lhe convencer disto, e Ele o fará por meio da oração. Veja o versículo 42. E indo segunda vez, o que é que ele faz? Pai meu, se este cálice foi diferente, se este cálice não, ele se convenceu, pode passar de mim. Não pode, não, você vai ter que beber. Não pode, não. Ele foi orando e sentindo, o Espírito foi lembrando a ele, o Pai foi lembrando a ele as profecias das Escrituras. Você vai ter que beber, vai ter que beber. Mas não foi a boca do Pai que falou, como falou para Agar. Foi uma ação de Deus na mente de Jesus. Aleluia. A oração muda quando começamos a entender a diferença entre o possível e o propósito de Deus. Você já sentiu a sua oração mudar com o tempo? Quando isto ocorrer, Deus está lhe preparando para a resposta. Ela já está ficando clara para você. Aleluia. Veja o versículo 42 que diz: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber. O que é que acontece? Na oração, o não de Deus vai sendo clarificado para nós, até chegar ao ponto de que já não oramos mais pelo que queremos, mas pelo que Deus quer. E isto é resignação, e isto é auto-humilhação. E o espere de Deus é uma outra experiência, pois ela só poderá ser entendida na conclusão daquele propósito específico de Deus. Quando Deus diz a gente, espere, você vai ter que esperar, ou Ele nos faz esperar, é porque a gente só vai entender no fim. Não. João 13:7. O que é que Jesus disse a Pedro? Pedro quis entender as coisas antes do tempo, aí Jesus disse a ele: o que eu faço? Você crê que Deus está fazendo? Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, mas você crê que Deus não está parado? Você crê nisso? Respondeu Jesus: o que eu faço, não sabes tu agora, mas o saberás depois. Jesus diz assim no original:
tu não sabes agora, mas entenderás depois. No original, Jesus está dizendo assim: olha, eu não sei nem se você vai dizer assim, eu sei agora, mas que você vai entender, você vai entender. É um processo de entendimento. O espere diz respeito a algo que não entendemos agora, porém conheceremos depois. Nos será manifestado o propósito com o passar do tempo. Quando Deus nos leva à experiência de esperar, só temos condições de entender o processo quando ele termina. Porém, esperar em Deus sempre termina bem. Eu vou dizer de novo porque isso é profético. Esperar em Deus sempre termina bem. Eu vou dizer de novo para você exaltar a Ele. Esperar em Deus sempre termina bem. Salmo 40, versículo 1 e 2. O que é que diz lá? Esperei esperando. Esperei com paciência e ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Sempre dá certo. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e vão aprender a confiar em Deus. Isaías 40 e 31. Isso se chama resposta de esperar em Deus. Dá certo. Eu vou dizer de novo, dá certo. Mas os que esperam renovarão as... Você vai orando e vai renovando, orando e renovando. Subirão, você não entende nem como termina o dia, nem como começa, nem como vive. Mas está vivendo. Está vivendo, está vivendo, está vivendo. Não é por vista, é por fé que se anda com Deus. Espera. Oh, aleluia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas... Subirão, vai dar certo. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Quem espera em Deus não para. Quem espera em Deus não morre. Quem espera em Deus se prepara para cantar o hino da vitória. Oh. Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que fazem o quê? Esperam na sua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, se você está debaixo de uma resposta de Deus que foi assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Espera, pois, no Senhor. Eu quero te dizer, eu não. Quem está te dizendo é a palavra. Os olhos de Deus estão em cima de você, em cima de você, em cima de você, porque você está esperando nele. Sinta esta noite os olhos de Deus em cima de você. Vá no ônibus, vá no carro e dizendo: Deus, tu estás me olhando, tu estás aqui, tu estás aqui. Oh, aleluia. Vai dar certo, sempre dá certo quem espera. Para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Leia o 20, bem bonito aí. 1, 2, 3. A nossa alma espera. De novo, isso merece uma declaração gritando. A nossa alma espera no Senhor. Ele é. Foi fraco. Foi fraco. Chegou em depressão aqui, abra a boca agora. É a hora da terapia espiritual na tua vida. Chegou doente, abra a boca. Chegou fraco, abra a boca. E diga agora comigo, leia o 20 de novo. Levanta a tua mão e declara: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Quer ler o resto? Vamos ler de novo. 1, 2, 3, bem bonito. A nossa alma espera no Senhor.
Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Eu quero terminar agora. E o sim de Deus? Oh, aleluia! E o sim de Deus? Essa é a resposta mais gostosa de Deus. O sim de Deus é a resposta mais empolgante. É a resposta mais restauradora que pode existir depois da salvação. O sim de Deus enxuga as nossas lágrimas. O sim de Deus completa o nosso gozo. Jesus disse assim: até agora nada me pedistes, mas pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja cumprido. O sim de Deus vai cumprir o teu gozo, o teu pedido, a tua oração. E o melhor de tudo é que o sim de Deus é uma resposta que contraria, às vezes, até a lei da natureza. Porque é uma resposta que conduz o poder criador de Deus. Ele diz: eu quero, mas não pode, mas eu quero. Mas não tem como, eu quero. Mas não há saída, porque eu quero. Não há escape, está cercado. Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E quando Deus diz eu quero, quem agindo Deus, quem impedirá? O sim de Deus não vem para conter, ele vem para liberar. Diga comigo: o sim de Deus não vem para conter, não vem para segurar, ele vem para liberar. É quando o Kairos e o Cronos se encontram. Agora, 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 agora. Aí a cura acontece. Agora o milagre acontece. Agora vem a decisão. Agora o emprego chega. Agora te chamam para o emprego. Agora, agora, agora. É o sim de Deus que chega no tempo certo. Houve um homem na Bíblia, o tempo não dá, que ele foi do não para o sim. Eita coisa linda. Mas o tempo não dá. Isaías 38, o rei Ezequias. Ezequias era um homem especial, foi o segundo Davi da Bíblia. É uma coisa fantástica a história de Ezequias. Ele vem de um pai desviado, transgressor, e ele decide honrar a Deus acima de tudo. E Deus, ele consegue, ele consegue honrar e dizer assim: olha, Ezequias, você me honrou, eu lhe honro. Senaqueribe prende Ezequias como um passarinho na gaiola. Aí Deus diz: você não vai matar Ezequias não. Ezequias é meu, Ezequias me honra, Ezequias é meu servo. Mas chega um dia a decisão: você vai morrer, Ezequias. Você vai morrer. Um não de Deus, não vai viver. Ele volta a cara para a parede e chora, uiva diante de Deus. E Deus, não sei porquê, só Ele sabe, Ele disse assim: o não agora vai ser sim, porque te humilhaste. E Deus disse ainda: tem mais, tu estás para morrer, mas bota passa de figo em cima, bota uma pastinha, um cremezinho aí em cima, e o negócio vai sarar. E eu vou aumentar, e não só vou aumentar, eu vou dar prova que vou aumentar 15 anos da tua vida. Eu vou fazer que o impossível aconteça, porque eu quero. Eu vou fazer o relógio de Acais andar 15 graus para trás. Tic, 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 tic. Eu não sei quem foi olhar o relógio, porque sempre tem um que não acredita e quer ver. Mas ele viu o relógio, tchac, 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 anda para trás. Eu nunca vi isso. É o sim de Deus, é o sim de Deus. Se prepare para ver o que você nunca viu quando chegar o tempo de Deus para responder tua oração.